Você já ouviu falar sobre o desafio de diagnosticar crianças, adolescentes e adultos com autismo leve? Esse nível de autismo antigamente era chamado de Asperger ou autismo de alto funcionamento. É sobre isso que vou falar neste vídeo. 11 sinais de como identificar o transtorno do espectro autista leve. O transtorno do espectro autista, ou TEA, é o nome formal usado pelo Manual Americano de Psiquiatria desde 2013 para se referir ao autismo. Para o diagnóstico de autismo, a pessoa precisa ter necessariamente dois tipos de sintomas, tanto prejuízos da comunicação e interação social, quanto padrões restritos e repetitivos de comportamentos. Guarde isso que eu vou explicar melhor daqui a pouco. Estes sintomas devem estar presentes desde a infância e causar prejuízos em várias áreas da vida, como rotina, aprendizado e interações com família e amigos. O TEA é classificado em 3 níveis de gravidade: o leve, o moderado e o grave. Os níveis moderados e graves são mais fáceis de diagnosticar, mas o leve é mais sutil e às vezes mais difícil de perceber e receber o diagnóstico. E por isso, essas dificuldades que as crianças têm passam em vão e muitas vezes sofrem consequências de não terem sido cuidadas de um jeito adequado. Então vamos ver quais são os sinais de alerta para autismo leve? Aqui eu vou falar de 11 sinais importantes, sendo 6 deles de comunicação e interação social e 5 de padrões repetitivos e restritos de comportamento. Ter interação social mais pobre, que significa muitas vezes preferir ficar sozinho, evitar contato visual, ter pouco interesse no que os outros falam e pouca vontade de continuar as conversas. Ter dificuldade de entender por completo regras e combinados de brincadeiras e jogos, principalmente aquelas que não estão escritas, que são improvisadas. Em geral, também poucos interesses por jogos mais sociais e competitivos, incluindo esportes. Ter dificuldade de saber o que falar ou fazer em diferentes situações sociais, a ponto de outras crianças e adultos acharem que talvez tenha algo estranho em como a criança lida com as pessoas. Ter interpretações literais, ou seja, ter dificuldade de entender metáforas e outras figuras de linguagem. Por exemplo, se alguém pede para fechar a porta por estar morrendo de frio, a criança pode ficar assustada e perguntar se a pessoa está de fato morrendo. Ou ter dificuldade de entender que quando falamos meu irmão é um palhaço, significa que ele é engraçado. Ou aquela escola é uma prisão, significa que as regras são muito rígidas daquele lugar. Ou ainda, aquele menino ou menina é um gato ou uma gata, significa que a pessoa é muito bonita. As pessoas com TEA leve não entendem essas metáforas, muitas vezes podem ficar confusas nessas situações. Na mesma linha, ter dificuldade de entender piadas, ironias, apesar de muitas vezes eles até fingirem que entendem. Por exemplo, quando está chovendo e alguém com cara frustrada fala que dia lindo para ir no parque, hein? A criança pode ser literal e interpretar que a pessoa está realmente feliz com a chuva, mesmo que o rosto dela mostre que ela está frustrada para ir no parque. Falar com um tom de voz diferente, que inclui fala às vezes até robotizada, ou um discurso pedante ou arrogante, como se a criança soubesse tudo e falasse com uma soberba o tempo inteiro, com um ar de superioridade, ou até um discurso formal, exageradamente formal. E também pode ter uma conversa cheia de detalhes, uma conversa exagerada, detalhista, a ponto de cansar muitas crianças e adultos. Ter sempre o fascínio por um tipo de interesse ou atividade a ponto de querer só fazer aquela atividade ou só falar sobre aquele tema. Essa restrição pode estar num tipo de brinquedo, de filme ou de tema. Ficar intensamente incomodada, irritada ou desconfortável com mudanças em rotina, a ponto de ter dificuldades de ir em lugares novos ou mudar os horários das atividades ou mesmo viajar nas férias quando as coisas mudam. Ter dificuldade na coordenação motora a ponto de prejudicar no desenvolvimento esportivo, musical e até acadêmico por escrever com lápis e caneta com dificuldade. Ter movimentos repetitivos do corpo, que parecem manias, as chamadas estereotipias, como balançar a mão, andar na ponta dos pés ou balançar o tronco, principalmente se a criança está muito animada ou estressada. Ter desconforto intenso diante de abraço ou toque corporal, ou diante de barulhos comuns, ou ainda diante de cheiros ou gosto de comidas comuns. As crianças com TEA leve, em geral, não só têm uma inteligência normal, como muitas vezes possuem uma memória impressionante, a ponto de lembrar e gravar fatos e eventos que normalmente as pessoas não lembram. Ainda assim, boa parte dessas crianças com TEA leve vão ter transtornos ligados à aprendizagem, ou seja, vão ter dificuldades específicas com leitura, interpretação e escrita ou na área da matemática. E vão sofrer de outros diagnósticos, como ansiedade e déficit de atenção. Nenhum sinal de alerta é definitivo para o diagnóstico. Lembre que as crianças com TEA leve devem ter sintomas tanto de interação e comunicação, quanto de comportamentos repetitivos, ou seja, vários sintomas dos dois grupos para o diagnóstico.
Se a criança possui sinais de alerta para a TEA leve, a família deve procurar ajuda com o psiquiatra da infância e adolescência para fazer uma avaliação inicial. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, educação em saúde. Trazer informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.